Fala pessoal, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai aprender como é que se instala o Blender. Eu tenho a versão 4.3 instalada no meu computador, mas aqui a gente vai aprender como é que se instala a nova versão 4.4 e assim vamos fazer isso juntos. Então, eu vou fazer o download aqui e eu vou disponibilizar esse link aqui do Blender na descrição do vídeo para vocês saberem exatamente qual é. Vou instalar para Windows, que é a minha interface do computador. E a gente pode instalar de forma totalmente gratuita. Se vocês quiserem doar alguma coisa, aí fica a critério de vocês. Vou colocar aqui no desktop mesmo e vou salvar. E é só esperar o processo estar concluído para fazer a instalação do Blender. Bom, aqui é o passo a passo de como instalar. É bem simples, é só abrir o ícone que vocês acabaram de baixar aqui. Eu até abri dois sem querer, então vou fechar um deles. Vou finalizar e vou continuar nesse aqui, ó. Então vou dar Next. Aqui eu vou escolher o diretório onde eu quero instalar ele. Eu não vou instalar no meu disco rígido, no disco C. Eu vou procurar outro diretório aqui, onde eu sempre instalo os meus programas. Então fica a critério seu. Coloquei uma pasta designada para ele seguir esse diretório. Então tá aqui, ó. Vou dar um Next, só install. E aí aguardar o processo ser finalizado e a gente já pode mexer sem problema nenhum. Já abri o software aqui e automaticamente ele já nos possibilita essa interface padrão. São as opções que a gente quer abordar. Como eu tenho a versão anterior aqui, ó, ele está me perguntando se eu quero importar as preferências, ou seja, as definições que eu já fiz nessa versão anterior, mas eu vou manter por padrão versão de fábrica. E aqui a gente pode escolher a linguagem, que seria o idioma, eu sempre gosto de manter em inglês. O tema, você pode botar em Dark ou em Light, que é essa versão aqui mais clara. Eu gosto de manter em Dark. Você também pode fazer a adaptação disso de cada botão ou ícone também de cores diferenciadas, fazendo uma modificação no tema. Em Keymap seria a parte de você designar o setup do Blender, como ele iria trabalhar. Eu vou colocar por padrão aqui em Blender mesmo. E Mouse Select seria a seleção do mouse, qual botão você usaria, o direito ou o esquerdo do mouse. Spacebar Actions, e eu vou salvar aqui as minhas preferências. E ele automaticamente abre assim, ó. Quando você tem um conjunto de saves aqui anteriores, ele vai dar como opção para você ter a facilidade de selecionar. Mas como a gente abriu isso pela primeira vez, não tem nada aqui para designar. Bom, essa é a interface padrão do Blender. E logo de início aqui no canto superior esquerdo, você vai ver que tem algumas opções, como File, Edit, Render, Window e Help. E essas aqui seriam outras que são a de interface facilitada. Vou começar aqui por File. Aqui a gente tem a opção de gerar um novo arquivo para 3D, de 2D animação, de escultura, de VFX, do Editing. Aqui você pode abrir um novo projeto, abrir projetos recentes, salvar o seu conteúdo. Tem também a parte aqui de import e export. A gente tem todas essas opções aqui que ele pode abordar para fazer a save do formato. Indo para Editing, a gente tem aqui as opções. É uma das que a gente vai mexer também para fazer a adaptação tanto da interface aqui, ó. A gente pode fazer isso manualmente para fazer a modificação conforme você desejar. Tem as opções de Viewport, Lighting, Editing, Animation. E aqui seria para Get Extensions. Quando o seu Blender está conectado à internet, você pode pegar os addons diretamente daqui e pode fazer isso. Aqui eu posso já permitir para ele ter o acesso online da própria plataforma do Blender. Então ele vai checar aqui, ó. E a gente já tem esse leque de opções aqui disponíveis. Eu não vou ir até o final porque são muitos e muitos deles. Todos esses addons estão disponíveis para baixar. Então se caso você precisar de um futuramente, sabe que dá para pegar por aqui. E aqui seria os que o Blender já tem no suporte do próprio arquivo, ou seja, no próprio software que está instalado. Visualizar só os que estão ativos e desmarcar para ver o que está desativado. Tem os temas, como eu disse anteriormente, para modificar o tema. E tem outras modificações aqui, ó. E logo de início, a gente tem essa opção de System, que aqui você vê como Cycles Render Device. Ou seja, seria a forma de ignição, o dispositivo que ele usará para fazer o render. Por padrão, se você tiver aí uma placa de vídeo, um processador, não deixa em None, deixa em CUDA ou em Optics,
Depois, mais para frente, a gente pode ver a diferença. Mas mantenha em CUDA e você pode habilitar os dois. Eu tenho uma NVIDIA GeForce aqui, ó, uma 1050 Ti, e eu tenho um Intel Core, um i7, na 7ª geração. Vou habilitar os dois para ele ficar por padrão, já salvo. E aqui tem as outras opções, mas eu não preciso mexer nisso por enquanto, e eu vou fechar. Lembrando que eu acessei aqui em Preference, tá bom? Tem essa parte de Window, de Render, que eu pulei. Então, a gente pode renderizar as imagens quanto animações. E aqui eu vou pular para a parte de interface, ou seja, a gente está visualizando todo esse segmento aqui, ó, todo esse quadro, essa janela, ela está dentro do layout. Se eu mudar para Modeling, pode ver que ela se adapta para eu ter as ferramentas necessárias de acordo com o que eu quero abordar. Pode ver que eu vou pulando de um para um, e ele vai mudando todas essas interfaces para nos facilitar na hora de selecionar, na hora de ter as opções já disponíveis na tela. Isso é um diferencial. Animation, Rendering, Compositing, Geometry Nodes, Scripting, e aqui você pode adicionar alguma personalizada da sua preferência. Tá, vou voltar para Layout e vamos perceber que tem algumas outras opções aqui, ó, na parte superior. E aqui seria o modo de visualização quando você tiver selecionado um objeto. A gente pode ver isso um pouco mais para frente, vou deixar para a próxima aula. Aqui a gente vai ver mesmo parte de abas e opções disponíveis, mas a gente não vai entrar muito aprofundado ainda. Então aqui a gente tem essas opções de seleção, de adição, ou seja, de materiais ou também de objetos. A do próprio objeto está selecionada em cena. Tem Global, essas opções aqui de Transform Pivot, que seria o pivô do objeto. Vamos pular aqui para a parte superior direita, e que seria a parte de Collections. Essas coleções representam o que a gente está visualizando na cena. Ou seja, aqui eu tenho um cubo que está selecionado, tenho uma câmera, que é essa daqui, e tenho essa fonte de luz. No momento ela não está fazendo nenhum efeito, porque a gente está numa visualização de padrão, uma visualização de Viewport Shading. A gente pode fazer a diferenciação dessa parte aqui, ó, nessas opções ao lado. E aqui tem essa esfera como se fosse uma lua, né? Se você pular e vir para a parte do método de wireframe, é só clicar nessa opção e pode ver que o objeto fica vazado e só tem essas opções aqui, ó, de traçados. E consequentemente nós temos a de material, que a gente consegue visualizar o material do objeto. Tem essa outra aqui, ó, que é a de render. Aí sim você consegue ver a atuação da intensidade da luz no objeto da cena. Aqui a gente vai voltar para a parte de Viewport Shading normal. Eu posso explicar um pouco depois essas opções de luz mais para frente. Automaticamente aqui ao lado, se eu selecionar, eu tenho o domínio de cada objeto. E se eu quiser visualizar ou tirar ele de cena, a parte de visualização, é só clicar nesse olhinho aqui, ó, e aí eu tiro a visualização dele de cena de viewport. E a opção do lado é para tirar a visualização dele na parte do render. Então está escrito aqui, ó, Disable Render. E esse bloquinho aqui seria mais ou menos o nosso ficheiro, que é chamado de Collection. Ou seja, você pode adicionar várias coleções só para organizar os seus objetos, a sua cena aqui, vindo nessa opção do lado. Então ele vai criando várias coleções. Se eu quiser, ó, é só clicar câmera e arrastar para outra coleção. Ele faz isso automaticamente. Eu posso clicar e botar para Light também. Se eu quiser designar um nome diferente, dou duplo clique e boto objeto. Aqui eu posso botar cam de câmera e posso botar luz. Então ele está separado por coleções. E com isso a gente tem a diferenciação de que eu posso clicar aqui, ó, e ele desativar essa coleção, mas manter as outras ainda ativas. Então eu posso fazer isso manualmente e fazer a organização da nossa cena. Tá, eu vou voltar a operação aqui com Ctrl Z para deixar ele padrão, tudo dentro de uma coleção como estava antes. Então, estava assim. E na parte de baixo aqui, ó, a gente tem algumas outras opções. Ela está sendo exibida nesse leque aqui, ó. Ela tem opção referente a essa seleção que eu vou dar aqui, ó. Então, por exemplo, essa é a parte de opções de Tools. Tenho essas opções. A opção de Render,
que seria a parte de renderização do nosso motor gráfico, que aqui no caso automaticamente ele vem por Eevee. Eu posso trocar para Workbench ou para Cycles. Isso vai depender muito do seu projeto, do que você quer fazer. A gente vai ver isso mais para frente também. Aqui as opções também de resolução do render, a resolução de câmera, consequentemente, e aqui a parte que você vai salvar. Vai salvar o diretório do seu render, o diretório da sua imagem, da sua animação, e os formatos disponíveis para você salvar esse arquivo também. Então, aqui tem a parte de passes, ou pastes, que a parte de passes, quando você faz o render e designa cada operação diferenciando a parte de iluminação, a parte de shader, de ambient occlusion, você pode salvar isso separadamente, então a gente consegue ter essa opção aqui ativa. Tem esse aqui que eu pulei, que é a cena. Então a gente consegue designar aqui o sistema métrico, por exemplo. Aqui automaticamente o Blender trabalha com o sistema de medidas em metros. Você pode fazer essa alteração aqui para o sistema imperial, que seria o sistema de milímetros. Mas eu costumo deixar sempre em metros, que é mais fácil da gente conseguir fazer tudo. E além disso tem a parte lá de tempo, de temperatura, de rotação. Está tudo aqui designado para você colocar, por exemplo, em Celsius, em quilogramas, em gramas, toneladas. Quando você tem uma noção mais aprofundada, vale a pena mexer nisso. Essa aqui é a parte de World, ou seja, seria o universo da nossa cena. A gente pode definir padrões como HDR, quem já está familiarizado em ouvir falar esse tipo de coisa. Pode também definir colorações diferentes aqui, para a gente trabalhar na parte de cor do nosso environment, ou seja, se eu botar aqui a parte de render, pode ver que essa cor vai alterar, porque é o render que eu estou vendo no momento, e não a viewport. Então, a gente pode fazer essa alteração também. Vou voltar para Shading. Aqui nós temos as coleções, temos as opções de objeto. No caso, a gente tem a câmera selecionada, então aqui a gente tem a dimensão de localização, de rotação, a escala. E se eu modificar isso aqui, pode ver que ela automaticamente é afetada por esse efeito aqui, por alteração, pois aqui nada mais nada menos é a localização onde ela está no universo da nossa cena. Então, tanto em rotação quanto em escala, a gente pode fazer toda essa alteração. E observem que a gente tem um pontinho aqui mais roxo, mais laranja no caso, roxo, da onde eu tirei roxo, mais laranja aqui selecionado, seria o ponto pivô, ou seja, o epicentro, o ponto central do nosso objeto. Cada objeto tem o seu ponto pivô, então ela está rotacionando de acordo com o seu ponto pivô. Aqui é a parte de escala também, então você pode fazer essas alterações sem problema nenhum. Aqui seria a parte de física, a gente não vai falar muito disso agora, mas seria a parte onde cria partículas, onde você faz influência de roupa, influência de chuva, água, e aí por aí vai. Aqui são os constraints, é a parte de modificadores que a gente pode adicionar aqui para fazer alterações dentro da nossa interface do Blender. Tem a parte de câmera, e está a câmera aqui só porque eu tenho ela selecionada. Se eu selecionar, por exemplo, o cubo, pode ver que as opções aqui elas mudam um pouco. Então, cada objeto, ela mais ou menos vem até aqui na parte de objeto. Para baixo, ela vai mudando essas opções de acordo com a diferenciação do objeto, porque ele tem propriedades diferentes. Então, se eu vim aqui e voltar para a câmera, aqui eu vou ter também a parte de brush. Só que eu vou clicar no cubo, ele já alterou aqui. No cubo aparece essa engrenagem, que é a parte de modifiers. Os modifiers nada mais nada menos são do que alterações que você pode fazer dentro da interface de mesh dos objetos padrões. Então é muito legal da gente utilizar isso também. Temos a parte de partículas, de física, constraint, material para mudar a cor ou fazer alterações dentro da interface de textura. E bom, praticamente essas opções resumidas que a gente tem nessa parte lateral. Na parte inferior aqui, a gente pode clicar e arrastar. A gente tem nossa timeline. Ela é responsável por contar a nossa linha do tempo, quando nós fazemos a animação, e automaticamente a gente vê que está no ponto 1 até 250, ou seja, o frame que vai começar é 1 e o final é 250. Esse valor aqui é referente a onde essa agulha está posicionada. Então, por exemplo, se eu botar 50,
a agulha automaticamente pula para 50. Se eu quiser dar um play aqui, eu posso clicar nesse botão. Posso voltar as opções aqui como se fosse um sistema de vídeo e a agulha pula de acordo com o posicionamento que você alterar. Ou eu posso clicar também nos atalhos de spacebar. Então, ela vai andar essa linha do tempo para frente sempre. Eu posso recuar ela aqui e fazer essas alterações. Pode ver que nós temos os lados negativos e positivos. Consequentemente, isso aqui vai até o infinito, então não precisa ter medo de mexer nisso aqui. E eu estou fazendo essa transição clicando com o botão do meio do mouse, o scroll, clicando e arrastando de um lado para o outro. Ele faz essa movimentação para você posicionar a sua agulha. Bom, aqui na parte lateral a gente tem umas outras opções, que é o Move, Rotation, Scale, Transform, essa parte de anotações, o Measure e o Add Cube. Só que para isso eu vou deixar para a próxima aula que a gente vai fazer a alteração nos objetos de cena. Então até lá.